Coisa que a gente precisa abordar aqui, né, no contexto da submissão e autoridade. Você tem aprendido a importância do conhecimento da palavra, a capacidade que a palavra tem de nos moldar. A gente vai ver isso daqui nesse tema mesmo, né? Mas mais do que isso, né, a disciplina é para os filhos. Você está comigo? Amém? Diga a disciplina. A correção é para os filhos. E se você não recebe correção, se você não é disciplinado, isso é um sinal que você não é filho. Aleluia! Amém, irmão? Queridos, precisamos entender que há um princípio nisso, né? Quem aqui é pai? Levanta a mão, pai e mãe, né? Quem aqui tem filhos? Então você sabe do que a palavra está dizendo, né? Você corrige de fato, né, os seus filhos. Tem hora que dá vontade de corrigir o filho dos outros, não é não? Aleluia! E tem pais que têm até facilidade de corrigir o filho dos outros, mas não conseguem ver o erro do filho, né? O filho nunca tem defeito, nunca tem nada de errado, não é isso? Aleluia! Mas a repreensão é para o seu filho. Então, quando você entende isso, você se submete à repreensão, sobretudo porque você está numa posição, você está numa condição de um filho, aleluia? E você tem essa consciência, cara, se a palavra está me corrigindo, se a palavra está me repreendendo, se a palavra está me exortando, isso é um sinal que eu tenho um pai, aleluia? Eu tenho um pai, amém? Logo eu sou um filho legítimo, não sou bastardo, glória a Deus. E muitas pessoas têm um conceito equivocado sobre esse tema, né, de repreensão, de exortação, de repreensão, porque muitas vezes nós tratamos a repreensão como algo ruim para a nossa vida. Talvez por causa da maneira que você foi repreendido, da maneira que você foi ensinado, isso causou alguns traumas para você, e quando fala de correção, de repreensão, você já traz a imagem já da sua mãe de longe, jogando a havaiana teleguiada, né, e te buscando lá longe, né? Então você já tem aquela imagem daquela pessoa já espancando você com fio de ferro, com vara de marmelo, sei lá o que você apanhava quando você era pequeno. E você já tem logo aquela imagem, nossa, correção é aquilo que minha mãe fazia quando eu fazia arte. Você está aqui, amém? E aí quando você ouve essa palavra correção, repreensão, já causa algo ruim em você. Porque o que você tem na memória é uma situação de dor. Você está aqui, queridão, amém? É uma situação que fez você sofrer. Quando na verdade, né, a palavra repreensão, ela tem uma conotação um pouco diferente daquilo que você está acostumado a trazer à memória, né? Então, para você entender, a palavra correção é a palavra no grego, né? Essa palavra aqui é disciplina, ou umas versões correção, repreensão, ela tem praticamente as mesmas conotações aí, basicamente as mesmas conotações, mas ela vem de uma palavra chamada paideia, que significa treinar, educar o infantil, diz respeito a um cultivo de uma mente moralmente empregada em propósitos e ordens. Está aqui, irmão? Então, o que tem aqui é uma pessoa que está sendo treinada, preparada, aleluia, instruída. E aí você vai para Hebreus, para 2 Timóteo, capítulo 3 e 6, está aí na sua apostila, né? Olha que interessante, o texto diz assim, olha: toda a escritura, diga toda a escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Aleluia, querido. Então veja que a palavra de Deus, né, a escritura aqui, toda a escritura, ela é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Veja que o que traz correção para a gente, o que traz repreensão para a gente, não são as circunstâncias, ainda que você muitas vezes aprenda com elas. Aleluia? Então tem duas formas de você aprender. Tem duas formas de você aprender. Ou você aprende pelo confronto de ideias, você está aqui? Ou você aprende pelo confronto das circunstâncias. Ou você aprende ouvindo, ou você aprende no dia a dia, né, levando as pancadas da vida aí.
Então tem duas maneiras de você aprender. Tem uns que, por incrível que pareça, não aprendem nem com o outro, né? Não aprende nem ouvindo, não aprende nem com os erros, e aí continua vivendo a mesma vidinha. Mas olha que interessante, né? Veja que a Escritura, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos ensinar. Por que muitas pessoas vão ter que aprender com as circunstâncias, com o dia a dia? Porque não conseguiram aprender com a palavra. Você está aqui? Aleluia! Tem muita gente colocando assim, é situação na minha vida, é Deus me ensinando alguma coisa. Talvez a circunstância, por causa da desobediência da palavra, surgiram justamente porque você não obedeceu. Aleluia! E aí o que acontece, né? Você tem um caminho de obediência para andar. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é poderosa para te dar ensino, para te ensinar. Amém? Ela é poderosa para te repreender, para corrigir e para te instruir na justiça. A palavra de Deus é poderosa. Então, se eu conseguir colocar a minha vida em submissão à palavra, existem muitas dores, e por que não dizer a maioria delas, serão amenizadas e até expurgadas, tiradas da sua vida, porque muitas dores que as pessoas estão vivendo hoje é justamente a desobediência da palavra, seja por realmente desobedecer, conhecer e não praticar, ou por nem conhecer. Você está aqui? Então, ou seja, a palavra de Deus vai trazer para a gente um caminho de obediência. Quando eu me submeto à palavra, eu estou trilhando debaixo de algo que Deus estabeleceu para a minha vida. E ali está a bênção de Deus. Isaías 29, se você quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, tem um caminho de paz. Jeremias 29, 11, sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. O problema é que as pessoas querem andar nos seus pensamentos e não nos pensamentos de Deus. E aí, por andar nos seus pensamentos, saem dos caminhos, saem do caminho da obediência e agora começa a colher fruto da desobediência. Quem está comigo, diga amém. Enquanto você tem a palavra para te ensinar, para te repreender, para te corrigir e para te instruir, a fim de que todo homem de Deus, e aqui homem em sentido genérico da palavra, tá ok? Todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Veja que a palavra de Deus, ela vai moldando a gente, ela vai preparando a gente, ela vai forjando a gente. Quem está comigo, diga amém. Qual é o grande desafio? É você conseguir submeter as suas vontades à vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem essa quádrupla operação, né? Conforme está aí na sua página 23. Ensinar, repreender, corrigir e educar. Então a palavra de Deus tem esse propósito, né? De trazer para a gente esses valores, esses ensinos. Trazer para a gente correções. E aí quando nós não submetemos a palavra por desejos, e a gente vai ver aqui por algumas circunstâncias pessoais, não queremos submeter a palavra, nós vamos colher fruto da desobediência, daquilo que não está à bênção de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Agora olha que interessante, Provérbios capítulo 9, versículo 8, está aí na sua apostila também. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele te odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então veja, você já começa a conhecer uma pessoa, quando ela é sábia, se ela ama a correção, se ela ama a repreensão. Tem alguém aqui, aleluia. Como é que você age, ou melhor, como é que você reage quando você é confrontado? Como é que você reage quando a palavra de Deus, né, dita por um homem de Deus, ou dita por uma mulher de Deus, vem de encontro a uma situação que você está exposto, e aquela palavra vem e te confronta? Qual é a tua reação? Você aceita, acata, ama a correção, ama a repreensão, ou você fica com raiva de quem te repreendeu? Você está comigo, irmão? Porque a Bíblia está dizendo assim, olha, quem repreende o zombador vai arrumar um problema.
né? Então, pega aí a palavra. Uma outra referência que eu quero ler com você, vou só pegar rapidinho aqui. Só um minutinho, por favor, já vou abrir aqui. Não, aqui rapidinho já acho ele aqui, peraí. A outra referência. Glória a Deus. Eu já acho que até 9h15 a gente acha. Fica tranquilo aí. Beleza? Você que está em casa, espera um pouquinho também. Não sai daí não, que já estou caçando aqui já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aqui. Tá aqui. Provérbios 12:1. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é um tolo. Diga glória a Deus aí, pelo amor de Deus, gente. Me anima aí, por favor, dá um glória aí para ver que você está pegando tudo, aleluia. Para ver que você não é tolo, aleluia. Você ama a disciplina, aleluia. Amém? Então olha o que o texto está dizendo. Todo que ama a disciplina, ama a correção, ama a repreensão, ele ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão, esse cara é um tolo. Porque não vai crescer, irmão. Você está aqui, irmão? Aleluia. Pergunta para quem está do lado, você ama ser corrigido? Provérbios 15:32, ó. Provérbios capítulo 15, versículo 32. Quem recusa a disciplina, ó, quem recusa a disciplina aqui é correção, é a mesma palavra, faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Diga glória a Deus, aleluia. Diga, eu amo a disciplina. Eu amo ser corrigido. Diga nem que seja por fé, irmão, mas diga aí em nome de Jesus. Amém? Porque a maioria das vezes a gente não gosta. E por que não gosta? Porque há um conceito, né, de que quando você é corrigido, você está sendo humilhado. Há um conceito de quando você é repreendido, é uma vergonha. Obviamente, muitas vezes esse conceito é criado por causa da maneira com que as pessoas corrigem o outro. A maneira que aquelas colocações são feitas, muitas vezes faz realmente para humilhar, para denegrir a imagem, para prejudicar a pessoa. E aí aquilo lá cai realmente como algo ruim dentro de você. Palavras sem sabedoria, né? Palavras de humilhação, palavras de opressão, e aí aquilo lá cai ruim. E aí você começa a fazer uma leitura de repreensão baseado na repreensão que você recebeu de um mau líder, de uma pessoa que tinha uma posição de autoridade sobre você. Você recebeu uma repreensão que mais feriu do que te corrigiu, mais te humilhou do que te empoderou, porque uma correção bem feita, uma repreensão bem feita, na verdade tem o objetivo de empoderar você. Você está aqui? Porque ninguém corrige um filho para matar. Amém, querido? Você pega seu filho e vai ver, hoje você vai morrer, e tome, você vai você não faz. Você está querendo ensinar algo para ele, mas a maneira com que você faz, muitas vezes, né? O pai vai corrigir o menino e começa a xingar um monte de palavrão, começa a xingar um monte de palavra ruim, já arrebenta com o menino, esse menino não vai dar em nada, essa praga dos infernos, esse moleque é o capeta na terra, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça, onde eu fui arrumar uma criança dessa? Aí a criança vai absorvendo isso, não é uma repreensão, isso é um xingamento, isso é uma humilhação. E aí você tem na sua mente que repreensão é isso, quando na repreensão, na verdade, tem o objetivo de orientar, discipular, instruir, né? Tornar você apto para uma boa obra, ou seja, aperfeiçoar você. Quem está pegando a palavra, diga amém. Amém. Vamos lá de novo, volta na sua apostila aí. Provérbios 3:11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja bem. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, toda vez que você for repreendido, corrigido, em amor, aleluia, glória a Deus, você é um líder, você está ouvindo essa mensagem, isso é para você aprender também que a sua correção, que a sua instrução, ela precisa ser mergulhada no amor, né? Então, toda vez que você for repreender alguém, corrigir alguém, faça em amor, faça para o outro da maneira que você gostaria que estivessem fazendo para você,
Porque muitas vezes a gente quer a compaixão, mas a gente não age com compaixão. A gente quer que as pessoas entendam. Poxa vida, a pessoa não entende que eu estou num processo, estou aprendendo. Mas muitas vezes, quando você está numa posição de liderança, você não age assim com o cara. Acha que ele tem que estar já naquele nível já de PhD no assunto. Todos nós, amados, todos nós, e aqui eu estou falando sem demagogia nenhuma, todos nós estamos em um processo. Você está comigo? O fato de você estar numa 8ª série não significa que você é melhor do que alguém que está no primeiro ano, lá na primeira série. Porque tanto um quanto o outro não completaram o 2º grau. Todos dois estão num processo. Quem está comigo, diga amém. E lá na 8ª você faz coisa errada. Tem dia que você tira nota ruim, aleluia. Assim como o cara que está no primeiro e no 2º ano também. Mas todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Quem está comigo, diga amém. Então você como líder tem que ter sabedoria também para corrigir. Porque ao invés de você ensinar, inspirar, orientar, muitas vezes uma palavra sua pode matar. Uma palavra pode ferir, uma palavra pode desanimar. Irmão, e aqui abra-se um parênteses aqui. Se tem um lugar que nós estamos vendo muitas pessoas, mas muitas pessoas feridas, é dentro da igreja. Muitas pessoas feridas, amado. Pessoas que chegam na igreja e elas chegam feridas, traumatizadas, não querem servir, não querem mais o chamado, não querem o ministério, porque foram usurpadas, foram abusadas na questão de autoridades. E isso não é só no ambiente que nós estamos, não. Pastoreei Taubaté 7 anos. Meu amigo, é triste você ver pessoas, sabe, decepcionadas, entre aspas, com a igreja. Na verdade, elas estão decepcionadas com pessoas e transferem a decepção para a igreja não tem nada a ver com isso. Amém, querido? São maus líderes, são pessoas abusivas, são pessoas autoritárias, impositivas, são pessoas com crise de identidade. Por não saberem quem são, querem ser aceitas à força, aí impõem, mexe, fere, machuca. Isso é extremamente prejudicial. Por quê? Porque não sabem, de fato, que a correção é um instrumento para aperfeiçoamento, não para destruição, para morte, para descartar. Quem está pegando a palavra, diga amém. Diga assim, eu amo ser corrigido. Nós devemos amar, de fato, a repreensão, a correção, porque ela é bênção para a nossa vida. Volto a dizer, o fato de você talvez não ter sido corrigido da maneira correta, instruído da maneira correta, repreendido da maneira correta, isso não significa que a correção, a repreensão não são bênçãos para a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus a sua mentalidade sendo mudada e você recebendo orientações e instruções que farão você crescer e ser aperfeiçoado no seu chamado, no propósito de Deus para a tua vida. Vai fazer de você um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, porque aquela correção vai te empoderar e não vai te matar, em nome de Jesus. Aquela repreensão vai te aperfeiçoar e não vai te deformar. Quem pega essa palavra, diga amém. Nós devemos amar a palavra, irmão, e a palavra é quem vai nos instruir. Nós devemos amar a palavra, porque a palavra é quem vai nos repreender. Você está comigo, amém? E por que falar da bênção da repreensão? Porque aqui começa o princípio da rebelião. Qual é o princípio da rebelião? Qual é o primeiro passo para uma rebelião se estabelecer num coração humano? É justamente a rejeição da palavra. O princípio de toda rebelião está na rejeição à palavra. Você está comigo, irmão? Amém, querido? Olha como que Paulo, vai elogiar a igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6 em diante. Veja como que Paulo vai elogiar a igreja devido à maneira com que eles recebem a palavra, Olha só, o texto diz assim, olha: de fato, apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com ou seja, irmão, não importa se a palavra é, entre aspas, boa, ou se ela é de repreensão, e a repreensão também é boa, aleluia, amém? Mas toda ela nós devemos receber com alegria, aleluia, amém, querido? Com a alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se o modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Veja, que a palavra vai nos aperfeiçoando,
A palavra vai nos orientando, a palavra vai nos moldando, a fim de que nos tornemos um modelo de crente. Diga glória a Deus, aleluia. Eu declaro que essa palavra está te lapidando, irmão, essa palavra está te orientando, essa palavra está trabalhando na tua vida para que você torne um padrão dos fiéis, conforme Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 4. Ninguém despreze o fato de você ainda ser jovem, mas seja o exemplo para os fiéis, um modelo para os fiéis. Eu declaro, assim será na tua vida em nome de Jesus. A palavra te aperfeiçoando, você recebendo com alegria repreensões, orientações, sendo disciplinado na palavra, para que você seja moldado na palavra, a fim de que a tua vida seja de fato uma referência para a vida de outros, em nome de Jesus, amém? E não somente isso, mas também por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, conforme a palavra vai moldando você, irmão, o seu testemunho de fé vai ficando evidencializado. Quanto mais a palavra vai te corrigindo, vai tirando, sabe, aquelas coisinhas ruins que tem ali, a palavra vem e poda, a palavra vem e tal, a palavra vem e vai lapidando você, vai tirando todas as arestas, vai tirando tudo aquilo que realmente faz com que você não exerça uma fé que vai influenciar a outros, uma fé que vai impactar a vida de outros. E agora a palavra vai moldando você vai se submetendo a ela, você não rejeita, você não é rebelde contra a palavra, ela vai te tornando um padrão. E aí o texto diz assim ainda, o resultado é que não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor. Então veja, a maneira com que se recebe a palavra, né? E eu gosto muito desse texto, porque esse texto também vai trazer para a gente um entendimento, né, que não se trata do quanto você recebe, e sim como você recebe. Aleluia! Você pode, irmão, receber palavras, mais palavras, você pode estar na escola da fé, mas se você não está com o teu coração aberto para receber com alegria, a palavra vai bater e vai voltar, não vai ter eficácia nenhuma na tua vida. O teu coração, como diz Jesus na parábola do semeador, tem que ser como uma terra boa, pronto para receber a palavra, que é uma semente poderosa. E quando ela cai numa terra boa, o texto diz que ela multiplica, que ela germina e que ela frutifica 30, 60, 100 vezes mais. Ou seja, há um fruto daquilo que você recebe como orientação, como repreensão, como exortação, como inspiração. Aleluia! Então a palavra de Deus, ela precisa ser recebida com alegria. Independente se ela vem para te impulsionar ou se ela vem só para te lapidar. Querido, os melhores cultos que você pode ter certeza, os melhores cultos são aqueles cultos que você fala assim, rapaz, eu não sei se eu dou glória, eu não sei o que eu faço aqui, porque o negócio hoje está pesado. Esses cultos são bons demais, irmão. Que a palavra vem, sabe, e vai fatiando você sai com o lombo doendo, tanto apanhar naquele culto. Mas é o culto que te traz maturidade, é o culto que te aperfeiçoa, é a palavra que vai te moldando, te tornando mais parecido com Jesus. Quem está comigo, diga amém. Então aí você vai vendo aqui no mesmo texto, no mesmo livro, né, na mesma carta, no capítulo 5, lá no versículo 12, olha a diferença. Agora rogamos, irmãos, que aceites com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos ensinam, admoestam, e que os tenham com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Olha a instrução de Paulo aqui para a mesma igreja, a igreja de Tessalônica. Ele começa a dizer a respeito daqueles que ministram. Ele diz para a igreja, olha, acateis com apreço os que trabalham entre vós. Recebam com apreço, né? Com zelo, com excelência, os que trabalham entre vós. Os que presidem no Senhor, os que vos ensinam. Que vocês tenham ele em amor e em máxima consideração. Você está aqui, irmão?
Pessoas que são levantadas por Deus para te instruir, para te orientar, para te repreender na palavra. Eu e você precisamos tratar essas pessoas, conforme diz o texto aqui, com máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Então entendam, pastor não é um cão de guarda querendo vigiar você, aleluia. Pastor não é um carrasco que fica ali esperando você pisar fora da linha para te descer o reio. Quando o pastor te chamar no gabinete para conversar, vá em paz, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Tem gente que chega lá até branco, precisa falar com o irmão, fala para ele dar um pulinho aqui no gabinete. Chamou, pastor. Nem abre a porta, né? Ele chega lá, dá uma abertura na porta. Chamou, pastor. Quase sem fôlego. Ai, pastor. Não, irmão, fique em paz, pode entrar. Nós não vamos matar você, não. Aleluia. Por quê, querido? Porque há aquela ideia de que o pastor chamou para conversar, pronto. Esse pastor vai me matar agora. Querido, em nome de Jesus, considere seus líderes e tenham ele em máxima, conforme o texto está dizendo aqui, em máxima consideração. Porque o trabalho que nós, como líderes, estamos desenvolvendo é de fato para o teu crescimento, é para o seu bem, é para que você seja aperfeiçoado em amor. Quem está comigo, diga amém. E aí ele diz aqui ainda, né? Viver em paz um com os outros, diga glória a Deus. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Então, insubmissos é para ser admoestado, repreendido, ensinado. A palavra admoestar é isso, ok? E não descartados. Diga glória a Deus. Insubmissos são pessoas que precisam ser ensinadas. Insubmissos são pessoas que precisam ser tratadas e não descartadas. Então você é um líder, pega a revelação aí, queridão, aleluia. Eu sei que você vai lidar com pessoas complicadas, que onde tem gente tem problema, amém? E você está nessa posição colocado por Deus justamente para ser um canal de aperfeiçoamento, mas muitos não vão querer, muitos estarão insubmissos a uma orientação. Mas como que eu tenho que trabalhar com ele? Admoestando, ensinando, orientando. Você está comigo, irmão? E nunca descartando. Daí não tem jeito não. Entreguei para Satanás. Não é nesse nível que você vai fazer. Pastor, mas Paulo entregou um homem lá para Satanás. Ele diz lá que entregou aquele pastor. Mas vai ver o que o cara estava fazendo. Vai ver o contexto totalmente diferente desse irmão que só está chegando atrasado na escala. Você já quer entregar ele para Satanás? Não, irmão, calma aí, segura a onda aí. Segura a emoção aí, vai em nome de Jesus. E muitas vezes nós queremos resolver coisas, né, conforme eu disse aqui, numa medida que você não gostaria que medisse você. Então aprenda isso, né? Mas ao mesmo tempo você que tem uma postura insubmissa também, queridão, em nome de Jesus, não fica tentando nós não, aleluia. Porque tem uns parece que vêm só para tentar nós, Jesus amado, tem misericórdia, né? Molde a sua vida em Deus e na palavra e seja submisso à palavra, a liderança está sobre a tua vida, amém, querido? E o texto continua dizendo, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos. A palavra longânimo é de longo ânimo, aleluia. Uma pessoa com longânimo, ou seja, está sempre animada, está sempre com um sorriso no rosto, sempre acolhendo bem, sempre recebendo bem. Ai, pastor, você é muito bobo, você trata essas pessoas muito... Não é longânimo, irmão, é fruto do Espírito. Está aqui, Gálatas 5:22, vai lá, depois você vai ver. Longanimidade é um fruto do Espírito. Se o Espírito de Deus está habitando em você, isso tem que ser um atributo revelado na tua vida. Longanimidade. É isso mesmo? Longanimidade. Amém, querido? Então, praticar isso, o que é uma pessoa longânima? Diga, longo ânimo. Está sempre animado. E por que está animado? Porque o Espírito de Deus está habitando em você. Você é uma pessoa inspirada, animada pelo próprio Espírito que está habitando em você. Aleluia! Quando você tem essa capacidade de deixar o Espírito Santo fluir de você, você vai ver que você será uma pessoa que anda mais em amor, que anda mais em alegria, anda mais em domínio próprio, anda mais com longo ânimo. Aleluia! Amém? Em temperança. E uma pessoa temperada? É uma pessoa equilibrada. Quem gosta de comer uma comida temperada? Quem gosta de comer uma comida salgada? Quem gosta de comer uma comida sem sal? Ninguém gosta, irmão. Você como um cristão, ai pastor, eu sou o sal dessa terra, eu sou o sal grosso então, porque eu sou assim mesmo.
Não vai te converter, irmão. Você está aqui? E tem pessoas que acham que não, porque eu falo a verdade. Gostou bem, não gostou, nem. Vai converter a sua carnalidade. Você está querendo manifestar o que? Ira dentro de você? Então veja, Paulo está instruindo aqui para a gente ser submisso à palavra, né? E tratar com sabedoria aos fracos, ser longânimo para com todos, ok? E ainda no mesmo texto, né? Na mesma carta, no capítulo 2 agora, você vai ver uma outra explicação aqui de Paulo, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é Deus quem a acolhestes, não como palavra de homens, e sim como a verdade, mas sim como a verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, mais uma vez aqui o entendimento, né? Se você se submete à palavra, se você não rejeita a palavra, se não há um espírito de rebeldia na tua vida, aqui, meu pastor, na minha vida ninguém manda. Estou dando meu nariz. Eu já sou crescidinho já, eu não preciso de pastor, não. Eu sei da minha vida. Eu conheço esse espírito aí. Sai daí, em nome de Jesus. Sai daí que eu já te achei. Né? Como diz os irmãos que gostam de expulsar Deus. Sai daí que eu já te achei. Né? Eu conheço esse espírito aí. Você está precisando aprender a palavra. Você está comigo, irmão? A verdadeira causa, né, e a principal é a insubmissão à palavra. E qual que é o resultado disso, irmão? Simples. Simples. Veja a vida do ser humano rebelde. Aleluia. Veja, irmão. A vida não sai do canto. Por quê? Porque não há operação da palavra. Quando você não se submete à a palavra não opera, a palavra não age, a palavra não produz fruto na tua vida. Porque você não submete a ela. A vida do cara não sai do canto, a pessoa está lá, a vida entra ano, sai ano, está com o mesmo problema, está com a mesma vidinha miserável, nada dá certo, nada vai para frente. E aí o que ele justifica? A falta de compromisso com a palavra, a falta de submissão à palavra. É Deus trabalhando na minha vida, pastor. Essa prova vai passar. Vai, irmão, quando você obedecer a palavra, sujeitar ela, vai passar rapidinho. Um povo que era para ficar 11 dias no deserto, ficou 40 anos. Por quê? Porque era rebelde à palavra. A Bíblia chamava esse povo de dura serviço, não se dobrava, orgulhoso, arrogante. Sabe, querido? Então entenda que isso que você está ouvindo aqui é uma segurança para a tua vida em nome de Jesus. O princípio para a rebelião é a rejeição à palavra. Então, entenda uma coisa. E ali começa toda a desencadear de fato, né, a rebeldia. Porque quando uma pessoa não submete à palavra, ela também não vai submeter à autoridade, porque é um princípio da palavra. Eu amo a Deus. Você ama a Deus, irmão? Então prova que ama a Deus obedecendo a Ele. Porque foi Jesus que disse. Porque aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Esses são os que me amam. Você está comigo? Então não fale que ama a Deus se você não ama a palavra. Não fale que você ama a Deus se você não submete à palavra. Porque isso é blá, blá, blá. Aleluia, irmão. Está com cara de assustado? Glória a Deus. Estou pregando a palavra para você. Não estou falando nada da minha cabeça. Estou falando o que a palavra de Deus diz. Se você ama a Deus, você ama a sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são um só. Amém, querido? Então entenda uma coisa. Deus é fiel. Fidelidade é um atributo do caráter de Deus. Amém? E o que é a palavra fiel? É aquele que se submete ao que se propõe. O que Deus diz na sua palavra, Ele se submete. Ele é fiel à sua própria palavra. Então, ou seja, Deus e a sua palavra são um só. Não adianta você falar que ama a Deus e não submete a palavra. Isso é conversa mole. E Deus não se convence com conversa mole. Você está comigo? Então, se você ama a Deus, demonstre obedecendo a sua palavra, se sujeitando à sua palavra. E aqui vai desencadear todo o processo, né, de rebelião. Porque se você é rebelde à palavra, você é rebelde aos mandamentos, aos princípios da palavra. Você é rebelde, né? Eu costumo sempre dizer isso, né? O que é ser um cristão?
Ser um cristão nada mais é do que você ter uma identidade com Cristo. Você carrega o nome dele. Então a minha filha, as minhas filhas têm uma identidade comigo. Por quê? Elas carregam o meu nome. Então há uma identificação, há uma identidade. Se você for lá fazer o DNA, você vai ver Mariane Mariá, filha da Isa e do Gesiel. Há uma identidade. E aí no processo vão existindo características, comportamentos oriundos daquela criação, daquele ambiente que ela foi criado, por causa de uma identificação. O que é ser um cristão, senão alguém que tem uma identidade com Cristo? Mas como essa identidade é formada? Por meio de um relacionamento com o próprio. Ele diz, eu sou a palavra, eu sou a verdade, aleluia, eu sou a verdade. Quando eu me relaciono com a verdade, eu vou criando características da verdade dentro de mim. E agora a minha vida é um reflexo da verdade, glória a Deus. Então se submeter à palavra é selar a sua identidade com aquele que é o teu Senhor, aleluia. E quando você não se submete à palavra, você está em rebelião contra o próprio Deus. Então não diga que você ama a Deus se você não obedece à palavra. Diga glória a Deus. Está pesado o clima hoje, né, irmão? Aleluia. Mas vai ficar pior, aleluia. Vai ficar melhor, aleluia, né? Porque vai apertando mais ainda, vai ficando melhor ainda. Segundo ponto da rebelião, vai lá comigo aí, página 25. Segundo ponto da rebelião. Primeiro, rejeição à palavra. Segundo ponto da rebelião. Capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se submete à vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia! Amém, querido? Entenda que o sistema do mundo, ele visa o quê? Satisfazer os nossos próprios desejos. O sistema do mundo, ou seja, a consciência da carne, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, visa todo esse sistema do mundo natural, visa satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. E amar o mundo, amar o sistema, é fazer as suas vontades, é viver os seus desejos, é ser guiado pelo que os seus olhos estão vendo, é ser guiado pelos desejos da sua carne, é ser guiado pela soberba da vida, né? Pela arrogância, pela prepotência, de sempre ter a razão, de sempre ter a última palavra. Eu sei o que eu estou fazendo, eu mando na minha vida, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com isso, eu sou dono do meu nariz, agora o pastor quer se meter, está na minha rede social, eu ponho o que eu quero, porque o funcionário é meu, e vai indo com essas conversas mole. Só que vai ver a vida do ser humano, não sai do canto. Por quê? Porque está se submetendo aos seus desejos e não à palavra. Está em rebelião, querido, isso é rebeldia. Rebeldia. E a Bíblia diz que os rebeldes não vão herdar, juntamente com feiticeiros, junto mais com uma corja de gente lá, não vai entrar no reino. Diga glória a Deus. Ainda bem que eu não sou rebelde, fala aí, aleluia. Sabe, amados, o que é pior, tem pessoas que muitas vezes conversam e sentam com o pastor para conversar, e aí ele acha que a rebeldia dele é contra só o pastor. Não, irmão. Obviamente um pastor de Deus, um pastor que está ali, né, guiado pela palavra. Um pastor que orienta pela palavra. Toda orientação vindo do homem de Deus, mediante a palavra, é o próprio Deus te orientando. E aí você tem uma situação diante de você, e aí muitas vezes, né, isso acontece muito na vida do jovem, né? Muito todo mundo, na vida de todo mundo. Mas o jovem tem muito isso, né? A pessoa chega lá, está na igreja, está caminhando com Jesus, está lá, se converte, tem uma vida com Jesus transformada, glória a Deus. De repente, aparece um ser humano, parece um príncipe encantado. Ou então, como é que é? A princesa lá, uma bela adormecida, aleluia. Né? E aí pronto, aí fica apaixonado. Aí começa. Ai, pastor, porque eu estou apaixonado, porque eu estou... Querido, mas olha o que a palavra de Deus diz, cuidado, você tem uma cilada para você, vigia, olha isso, olha. Ai, pastor, mas você não entende, pastor. Faz anos que eu estou orando por isso, então. O diabo ouviu tua oração. O diabo ouviu tua oração, porque o diabo ouve tua oração também, sabia, irmão? Aleluia. Ele ouve a tua oração.
E aí você não tem a capacidade de se submeter à palavra e não percebe que aquilo ali está sendo tem uma cilada para você e você está sendo guiado pelos seus desejos, guiado pelos seus olhos. Ah, pastor, mas ela é linda. Meu Deus. Essa é a nora que minha mãe pediu para Deus, pastor. Não é nada, rapaz. Você está só apaixonado, tá? Besta. Quem está comigo dentro, diga amém. Eu estou falando de um relacionamento, que tem alguns jovens aqui, isso acontece, é muito comum nos jovens, né? Eu falei que tem uns que você pega e você dá vontade de chacoalhar. Acorda para a vida, abençoado. Dá vontade de falar, larga, sabe? Mas você não pode falar, porque se você fala, depois a pessoa chama você para ser o padrinho, ou então para fazer o casamento. É como é que você fica lá na frente do cara? Falou para largar, agora tem que me casar, né, pastor? Né? Já aconteceu isso aí. Estou falando coisa que aconteceu, né? Rapaz, olha, a pessoa dá aquelas briguinhas, né, de namoro lá. Rapaz, ainda bem que você largou, porque olha, lá não era de Deus para tua vida, não, rapaz. Aí depois vai, casa, volta, casa, ainda desaforado, chama você para ser padrinho. Aí você entra lá, a cara ser amarelo no dia do casamento, né? Que uns anos atrás tinha pedido falar, rapaz. Então o que acontece? A gente tem agora a palavra, orienta pela palavra. Faz o que você quiser, irmão, mas a palavra está dizendo isso. Já não tem nada a ver comigo mais. Aleluia? Então, mas é muito comum as pessoas serem guiadas pelas suas emoções. Veja aqui, o amor ao mundo, o amor ao sistema, o que é que governa o sistema natural, irmão? O que é que governa o sistema aqui? Esse mundo aqui, está falando não do mundo terrestre, está falando de um sistema de governo. Amém, querido? Diga sistema de governo. Ou seja, existem dois sistemas de governo. O mundo espiritual e o mundo natural. São dois sistemas de governo. Ou você se submete ao sistema de governo do mundo natural, que é guiado pela soberba da vida, pelo desejo dos olhos, pelo desejo da carne. Ou você se submete ao mundo que é governado por princípios espirituais, que aí você precisa se submeter à palavra que é espiritual. Você está aqui? Então você precisa escolher quem é que você quer amar. Você quer amar o mundo e os seus desejos, as suas vontades? Ou você quer amar a palavra? Aleluia. Amém, querido? O segundo princípio para a rebelião é você amar mais o mundo que a palavra. E aí você vai ser guiado pelos desejos. O crente não pode esperar ver o poder de Deus manifesto em sua vida e ao usar a sua fé para satisfazer as suas consciências. Daqui é um outro ponto e a gente vai chegar lá na próxima aula. 15 minutinhos para você, rapidinho lá e volta. E o estudo da rebeldia nem começou, vai começar agora, viu, gente? Aleluia. Prepara lá. Fecha a porta e não deixa ninguém embora, não.
Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Só que alguns avisos, enquanto o pastor G vai estar ministrando a próxima aula. Irmãos, não esqueçam dos trabalhos, viu, irmãos? Tem até a semana que vem, na terça-feira. Então procure pelo link os vídeos que são propostos ser feitos, os resumos, tanto do professor Rodrigo, quanto do pastor Gesiel. E o Charles também, que está para enviar já o link, nós vamos colocar lá no grupo. Então procurem fazer esses trabalhos, irmãos, que é até terça-feira que vem, que é a aula de consagração. Então, se tiver alguma dúvida, nos procure, nós vamos estar orientando também. E outra coisa também, terça-feira é prova e aula de consagração, irmãos, terça-feira. Então, não faltem de forma alguma. E lembre sempre, na aula de consagração, nós abençoamos, né, o professor da matéria. Então, traga a sua oferta e pode ter certeza que o mais abençoado é você. Quando você honra o seu pastor, o seu líder, o seu professor, aquele que está acima de você, pode ter certeza que as bênçãos de Deus, ela chega sobre a sua vida. Então, não falte terça-feira que vem e aula de consagração. Amém? Pastor. Aleluia. Vamos lá, queridos. Continuando aqui. Tiago capítulo 4, versículo 2. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. Pedi mal para esbanjardes, algumas versões dizem para gastardes, né, em vossos prazeres. Então veja, né, que mais uma vez aqui essa visão de que o amor do mundo leva você, o amor ao mundo, né, leva você a viver pelo desejo, pela cobiça. E qual o resultado disso? Tudo que você pede, tudo que você ora, tudo que você está aí buscando em Deus, se ele não tiver um fim muito específico, e se for somente algo para satisfazer o seu desejo, satisfazer os teus olhos, né, e te colocar numa posição de soberba, querido, isso não vai acontecer, né, porque é um princípio da rebeldia. Você está amando mais as coisas, amando mais situações. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, muito equivocadas com relação à palavra da fé, né, que nós temos ensinado, a questão de sobre você confessar coisas, sobre você dar ordem, né, no sentido de coisas naturais, crendo que vai acontecer. Mas qual é o propósito daquilo que você está confessando? Só para satisfazer o seu ego, só para ficar orgulhoso, né, e como diz o texto aqui, gastar ou esbanjar somente nos seus prazeres, né? Você não tem base bíblica para isso. Por isso que a palavra da fé, ela precisa ser muito bem fundamentada, para que pessoas não peguem essa palavra, como muitas vezes já foi feito, né? E é esse o ponto que muitas vezes contribui negativamente para que essa palavra prospere, né? Pessoas que têm um entendimento errado dessa palavra, né? E tratam de maneira muito simplista, né, a questão da teologia da prosperidade. Porque aquela igreja, vai aquela igreja, não, aquela igreja da teologia da prosperidade, né? Não sabe o que estão falando, porque tem uma visão equivocada a respeito da palavra da fé. Ela passa a ser algo errado quando você está confessando, quando você está declarando, quando você está fazendo confissões a respeito de algo que é só para satisfazer a sua vontade. Na verdade, você está manifestando o que a palavra de Deus está confrontando, que são os desejos da sua carne, que são os desejos dos seus olhos, que é a soberba. Então veja que é ao contrário disso. A palavra, né, quando você faz confissões a respeito de algo, tem que ter um propósito. Pastor, então não posso confessar que eu vou comprar um carro zero? Não pode, mas entenda que há um propósito. Não é só para satisfazer um ego, só para satisfazer uma vontade. Qual é o benefício disso? Em que isso vai cooperar ou contribuir para o reino de Deus? Sempre deve haver esse questionamento seu mesmo quando você estiver confessando sobre algo. Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito dessas confissões que você está fazendo? É só para satisfazer uma vontade? É só para te deixar feliz? Então quer dizer que se você não tiver isso, você não será feliz? Você não vai estar feliz? Então isso é um problema sério. Você está colocando de fato a expectativa da sua felicidade ou dos seus resultados em algo que é natural.
Isso é amar o mundo, amar o sistema. Isso o ímpio também faz. Você está aqui? O ímpio fica feliz quando troca de carro, o ímpio fica feliz quando faz uma viagem, o ímpio fica feliz quando recebe uma promoção, o ímpio fica feliz quando entra num trabalho novo para ganhar um salário bom, ele fica feliz quando ele compra uma casa, ele fica feliz quando casa. Está comigo, irmão? O ímpio faz essas coisas, porque tudo isso, de fato, traz satisfação, traz alegria. Mas se a sua vida está pautada só nisso, na verdade o seu amor está nas coisas do mundo. Está no mundo no sentido de sistema. A nossa alegria precisa estar num sistema de governo espiritual. Aleluia! É a alegria do Espírito. É a alegria de você saber que no teu secreto existe resposta de Deus, a plenitude. Né? Há plenitude na quietude. O que é isso, pastor? Né? Há uma plenitude quando você está ali, né? Não em solidão, mas em solitude. Há uma diferença grande dessas duas palavras, né? O que é solidão? É estar em um lugar cheio de pessoas e se sentir sozinho. Isso é solidão. Você está num ambiente cheio de pessoas e está se sentindo sozinho. Isso é solidão. O que é solitude? É você estar num ambiente sozinho, mas está pleno. Quem já viveu isso? Lá no teu quarto, no secreto, orando. Você está sozinho ali, mas você está pleno. Isso é solitude. Você está sozinho, mas você está pleno. Eu declaro que essa é a experiência que você vai ter em Deus, porque não são as coisas que te alegram, não são circunstâncias que te alegram, não são bens materiais que te alegram. Tem alguém para dar um glória aqui, irmão? Mas o que te alegra é o Espírito de Deus, aleluia, que está habitando dentro de você. Quando você perceber isso de maneira clara, ouvir a sua voz e crer realmente que há um poder, que a alegria do Senhor é a sua força, aleluia. O dia mal vem, irmão, e você encara ele de peito aberto. Ele chegou, mas eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou passar por ele, porque não são circunstâncias que me movem. Amém? Porque o meu amor não está num sistema natural corrompido, mas o meu amor está num princípio do reino de Deus, onde os meus olhos não podem ver, onde eu não posso nem ouvir coisas, mas não posso sentir, mas eu tenho uma convicção, é ali que o Espírito Santo de Deus está trabalhando e habitando. Amém, querido? Amém? Então veja aqui, nós estamos falando da origem da rebeldia. A rebeldia ela nasce quando você tem um hábito, né, de rejeitar a palavra como princípio. Né? A primeira coisa é rejeitar a palavra. O segundo é amar mais um sistema do mundo, amar um sistema natural do que algo que é de Deus, o sistema do mundo espiritual. Né? E aí de fato nasce, né, a rebeldia. Que você vai ver agora, né, dentro desse contexto aqui, né, vamos aí para a página 25, a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse restante de tempo que falta, vamos ver se a gente consegue concluir a apostila aqui, para a semana que vem a gente só dar uma revisão, aplicar a prova, tá ok? E aí na segunda aula a gente tem um tempo de consagração aí. Então aqui, sobre o estudo da rebeldia, o espírito do anticristo, 1 João, capítulo 2, versículo 17 até o 20, o mundo e a sua cobiça passam, veja o sistema. O mundo e os seus desejos, o mundo e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na rebeldia, ou melhor, desculpe, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Então aqui João está trazendo uma distinção muito clara sobre aqueles, né, tem dois pontos aqui, né? O anticristo e o espírito do anticristo. Nós vamos ter uma matéria aqui, escatologia, e você vai entender melhor isso, mais profundamente isso, mas só para você entender, né? Hoje, o anticristo ainda não está reinando, mas o espírito do anticristo está aí para quem quiser. Para quem quiser ver. Não para quem quiser não, para quem quiser ver. Por quê? Tudo aquilo que é anti ou contra, né? A palavra anti aqui é contra, né? Tudo aquilo que é contra Cristo, contra os princípios de Deus, de fato é o anticristo, contra Cristo. Quem está comigo, diga amém. 1 de João 4:1-3 diz: amados, não creiam em qualquer espírito,
mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne e que procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, agora já está no mundo. Então, o espírito do anticristo, ou melhor, o anticristo está vindo. É aquele que vai reinar por um tempo aí quando a igreja for arrebatada. Nessa matéria de escatologia você vai entender bem isso daí. Nós não vamos entrar aqui porque é assunto para mais de metro aqui. Mas só para você entender, né? Esse anticristo, ele vai reinar em um período que a igreja não estará mais aqui. Você está comigo? Amém, querido? Mas o espírito dele já está aí atuando. Então, quando você vê, né, tudo que nós estamos vendo hoje, né, as ideologias de gênero, esses pensamentos totalmente antibíblicos, anticristãos, né, essas questões de perseguições ideológicas, perseguições de ideias, né, que nós vamos vendo hoje de maneira tão acentuada, né. Aqui no Brasil a gente tem uma perseguição ainda que ela é no campo da ideologia, mas se você vai para alguns países, isso de fato já acontece, igrejas sendo fechadas, pessoas sendo mortas. Então existe já um espírito que está agindo aí no meio desse mundo que nós estamos vivendo, e que de fato está preparando um terreno para a manifestação do anticristo, que num primeiro momento ele vai parecer como se fosse um cara top, mas a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio ele vai botar as garrinhas de fora, e ai, quem ficar por aqui, irmão, tadinho de quem ficar aí. Então, mas de fato você já vê aí. Então, quando você olha, né, essas perseguições, quando você olha essas ideologias, quando você olha de maneira muito, né, clara, né, crianças sendo instruídas, sendo levadas a um comportamento, né, nesse sentido, não posso nem falar a palavra, depois eles cortam o meu vídeo aí, a verdade é essa, né? Eu tenho que tomar cuidado até o que falo, porque depois senão eles bloqueiam, não deixa o YouTube, não deixa sair. Então, esses comportamentos que a gente está cansado de ver aí, são de fato ideias de um espírito contra Cristo, anticristo. E tudo que você fala em nome de Deus passa a ser o quê? Um problema. Percebe então que João está afirmando, né, que existe uma diferença dessa pessoa do anticristo e do espírito do anticristo. E o que acontece? E a gente precisa entender isso daqui, né? Quando na verdade você está numa posição de rebelião, de fato você está influenciado por esse espírito. Segura a bronca aí. Tem que ter essa consciência, porque não se trata simplesmente, eu não concordo. Eu não aceito. Não, você não está entendendo, irmão. Quando você diz eu não concordo, não aceito a palavra, você está de fato ante a palavra. Você está indo contra a verdade. E qual é o espírito que está por trás disso daí? Exatamente ele. O espírito do anticristo. Então, para você entender a rebeldia, que não é um negócio simples. Não é simplesmente, eu não concordo, eu não aceito. Eu acho que não é assim. Eu acho que... Então, vamos para a palavra aqui, você vai ver bonitinho aqui. Vamos lá, Ezequiel capítulo 28, é um texto clássico, né? Sobre esse cenário aqui. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Está aí na sua página 26, acompanhe comigo, por favor, aí. Antes da gente entrar aqui, um pouquinho anterior, ao conhecermos o anticristo ao conhecermos o que o anticristo fará, tem-se a evidência na operação do seu espírito nos dias de hoje. Qual que é a evidência do espírito do anticristo? Opõe-se contra tudo o que se chama Deus. E opõe-se contra tudo o que é objeto de culto. Tudo aquilo que é adoração a Deus. Esse espírito de anticristo ele vai se levantar de maneira muito eficaz, né? Muito forte. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, está aí na sua apostila. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhes assim, assim diz o soberano Senhor. Esse rei de Tiro aqui, né, é uma tipificação de Satanás, de Lúcifer, tá ok? Então vamos lá. E aí ele vai falar para esse rei de Tiro aqui: você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria
e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates, suas guarnições eram feitos de ouro. Engates, aquelas coisas que seguram as pedras. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes, algumas dizem flamejantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado até o dia que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio de pedras fumegantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e o seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. E todas as nações que o conheciam ficaram chocados ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Então aqui é o cenário, de quando Lúcifer encheu o seu coração de orgulho e desejou, estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Quis ser como Deus, Ele, na sua grandeza, no seu orgulho, começou a se sentir o cara, e falou assim: cara, eu sou o cara. Mas se você for ler, depois você lê a continuação desse texto aqui, pode ler o capítulo 28 do início até o final, que vai fundamentar bem isso. Você vai ver essas passagens que eu estou falando para você aqui. Deus chega a dizer que Lúcifer era o aferidor de medida. Sabe o que significa isso, irmão? Ele era o padrão de tudo que tinha no céu. Tudo que tinha, ele era um aferidor de medida, ou seja, ele era o padrão. Qual é o padrão de beleza? Olhe para Lúcifer. Qual é o padrão de excelência? Olhe para Lúcifer. Qual é o padrão de honra? Olhe para Lúcifer ali. Ele era o padrão. Ele era o aferidor de medida. Ele era o cara que se media. Está entendendo isso? E aí isso encheu o coração dele. Assim, cara, eu sou tão bom que eu consigo estar no mesmo nível de Deus. Eu vou colocar meu trono. E aí isso daí chegou diante de Deus. E aí você tem todo esse cenário aqui, que Deus agora confronta ele e expulsa ele de lá. Então Deus o criou, Deus criou, e como ser criado ele deveria ser submisso e obediente. Deus o fez tão maravilhoso, tão perfeito quanto se podia ser, mas isso não foi o suficiente. Então veja, querido, que olha que interessante, o espírito do anticristo e o espírito da rebelião independe do lugar que você está, independe do que você tem. O que brota no coração de uma pessoa rebelde, antes do orgulho, é um sentimento de insatisfação, de tudo aquilo que ele tem não é o suficiente. E aí dali é um princípio para subir o orgulho. E ele começar: eu mereço mais, eu tenho mais direito, eu sou melhor. E o orgulho começa a encher o coração. E quando você chega nesse nível, irmão, de fato, o espírito de rebelião já está dentro de você. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado da terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte das assembleias, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que a mais alta nuvem, e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado e irá ao fundo do abismo. Veja que a soberba, conforme está na apostila aí, é de fato o resultado da inveja, da incapacidade de se submeter. O que encheu o coração de Lúcifer?
querer ser igual. Você está aqui, irmão? Aleluia. Olha o silêncio da morte, ó. Até para ouvir os mosquitos voando. Querer ser igual. Isso é muito sério, porque, meu amigo, toda vez que Deus vê alguém olhando de uma forma orgulhosa, rapaz, eu acho que eu mereço. Pronto, irmão. Eu sou uma pessoa que eu estou sendo desmerecido, porque aqui ninguém vê o meu valor. Ninguém aqui se importa comigo. Eu já ouvi essa conversa. Deus está dizendo lá do céu, eu já ouvi essa conversa. Eu sei de onde vai dar isso daí. Você está entendendo que existem coisas que muitas vezes você está pensando que é coisa da sua cabeça, e na verdade é o diabo querendo plantar uma semente em você de insatisfação. Porque o próximo passo depois da insatisfação é o orgulho, é se sentir no direito, é se sentir que você tem razão. Quem está comigo, diga amém. Ele era uma criatura, mas almejava estar numa posição superior ao do Criador. Nesse instante, o diabo criou uma regra da autoridade que domina, ou a que é opressora sobre. Enquanto Deus sempre governou com amor, Satanás queria governar por vanglória, por imposição, por estar acima. Porque eu sou o cara. Eu sou o cara. Olha como muitos líderes têm um espírito, na verdade, de rebelião dentro de si. Eu sou o cara, todo mundo que tem que se submeter a mim. Todo mundo tem que me obedecer. Porque eu sou o cara. Eu sou o líder. E ainda quero que não submeter. Essa posição é uma posição de autoridade que domina. A origem disso é em Lúcifer. Porque a autoridade de Lúcifer é a autoridade que domina. A Bíblia diz que Deus tirou você do império das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, você estava dominado no império das trevas porque Satanás dominava. Toda autoridade que ela é dominadora, ela tem uma origem em Lúcifer. Você está comigo, irmão? Toda autoridade que ela é manipuladora, dominadora, ela tem uma origem em Lúcifer. Por quê? Porque ele não pode liderar em amor. Ele tem que liderar por imposição, opressão. E aí quando você não entende essa realidade, muitas vezes tem pensamento dentro de você que você acha que até são seus. Sabe, amados, uma das coisas que o diabo mais trabalha dentro de nós, e veja que ele fez isso com Adão e Eva. Quando quando Eva chegou diante da árvore, e aí Lúcifer chegou para ele, Satanás chegou para ele e disse o que para eles? Você não vai comer não? Aí Eva, não, mas Deus falou que não era para comer. Não foi isso que Deus falou. É que Deus não quer que você se torne igual a ele, porque o dia que você comer, você vai ficar igual a ele. Opa, eu tenho direito. Eu mereço. Olha o sentimento, irmão. Só acha justo, pastor? Só eu não comer dessa árvore? Você acha justo, pastor? Só comigo isso? Pronto, começou uma sementinha de rebeldia ali dentro. Irmão, um dos piores defeitos que um ser humano pode ter é a sensação de justiça própria. É você querer fazer justiça para si mesmo. É você querer se justificar. A Bíblia diz, que quem julga as nossas causas é Deus. Quem julga as nossas causas é Deus. Ele é o justo juiz. Quando eu entendo esse princípio, eu submeto à palavra, querido. Eu estou tranquilo, sabendo que eu tenho um justo juiz que vai julgar as minhas causas. Sabe, muitas vezes você está num ambiente que você quer se justificar, você quer ter razão. Você quer achar pessoas que concordem com você. Você não acha que eu tenho razão no que eu estou falando? Porque foi assim que Lúcifer fez. Ele foi tão violento no argumento dele que ele arrastou com ele uma terça parte, 33% dos anjos foram atrás dele, porque ele falou que tinha razão. Você acha que eu não tenho razão? Eu não sou tão bom igual ele? Você acha que eu não devo ter meu trono em cima dele? Você não acha que isso? E aí ele começou a achar o quê? Os seguidores. Pior do que você ser rebelde é você ir atrás dos seguidores. Aí você arruma um monte de rebeldinho atrás de você. Então, querido, muito cuidado com isso, porque às vezes Satanás está colocando sentimento dentro de você, que você acha até que é natural, que até faz sentido, que até é lógico, quando na verdade é um sentimento de rebelião sendo plantado dentro de você. Hoje você não está vendo nada de problema, mas daqui a um dia você não consegue mais ficar na igreja. Pastor, sabe o que o meu líder fez comigo?
Não estou falando que não tem líder desequilibrado, tem líderes que precisam ser aperfeiçoados, lógico, em todo lugar tem, né? Mas muitas vezes o que tem é um sentimento que vai brotando dentro de você. O pastor falou isso aí, ele está jogando indireta para mim, porque ele está sabendo da minha vida. Irmão, tem alguém que sabe da tua vida muito mais que eu, aleluia. E é ele que fala comigo, aleluia, amém, querido? Você crê que existe um Espírito Santo trabalhando aqui nessa noite? Você crê que existe um espírito de sabedoria, de revelação que está falando aqui nessa noite, amém? E isso é segurança para a tua vida. Eu não quero que você saia daqui, ai meu Deus do céu, ai que medo. Ah não, irmão, você vai ter um tempo aqui para orar e se arrepender dos seus pecados, limpar o teu coração e sair daqui pronto para viver uma nova fase na tua vida. Quem está pegando a palavra, diga amém. Mas muito cuidado para você não deixar essa semente entrar no teu coração e você não perceber que na verdade quem jogou essa semente nojenta dentro de você foi o próprio cão, o Satanás. Porque ele faz aquilo que é dele. E aí ele vai gerando com isso o que? Contenda, divisão, discórdia. Tudo que é dele. Tudo que tem origem no quê? Nas suas vontades, nos seus desejos. Ou seja, Gálatas 5,18, as obras da carne. Por quê? Porque o amor ao mundo é o princípio de uma rebelião contra Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém, irmão. Vamos para alguns outros exemplos aqui. A rebelião do rapazinho aí, do cão. Né? Não é o cão não, é do cão. Né? Mas podia ser o cão também. Vamos lá para o texto. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis 9, 20. Noé, que era um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andaram de costa para não ver a nudez do pai e cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. E disse ainda mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo, amplie o Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. E qual que é o princípio aqui? Né? Uma pessoa que é guiada por espírito de rebeldia, né? Ele deleita, ele se alegra em ver o defeito dos seus líderes. Foi isso que esse cara fez. Quando ele viu Noé, que é o pai, que era a autoridade, né? Tomou um golinho a mais lá, se animou com o negócio lá, ficou meio chapado lá e ficou tão animado que sabe uma coisa, começou a fazer um strip lá, ficou dançando pelado na tenda. É o que a Bíblia diz, estava lá nu dentro da tenda. Quando o cão viu que o pai chapou, mano, olha lá o pai. Ó, vai expor a vergonha do líder. Isso é semente de rebelião, irmão. Você se alegra em ver, pega. Aí começa. Você viu que o líder é líder? Olha o que ele fez. Olha isso aqui. Semente de rebelião. Se você tem um problema com o seu líder, tem alguém que precisa saber, o seu pastor. Aí você vai contar para quem não interessa e não vai resolver o problema. Mas você se alegra. Porque em algum momento o seu líder falou alguma coisa que você não gostou. Aí você faz o que agora? Aí, quem com ferro e ferro, como é que é? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E agora é espírito de rebelião. Tem prazer em ver a vergonha do líder. E qual que é o reflexo disso, irmão? Olha o que aconteceu com os caboclinhos aqui. Se tornaram escravos. Quem anda em rebelião está sempre andando em escravidão. Satanás é seu senhor. E a vida dele não anda. Sabe o que é que você conversa nas mesas? O que é que você fala nos pós-culto aí? Muito cuidado, irmão. Isso é sério, querido. Deus é um Deus de princípio. Deus não negocia a palavra. Ele estabeleceu a autoridade. Lembra lá na primeira aula que nós estudamos isso? Ele estabeleceu isso. Você se rebelar contra isso, entenda, tem um caminho para fazer isso. Não estou dizendo que você não vai poder tratar um líder que porventura está com um comportamento errado, está com uma atitude errada. Tem um caminho para fazer isso. Qual é o caminho errado? É o caminho de se alegrar com o erro do seu líder, que sai contando para todo mundo. Qual é o caminho correto? Procure alguém que está acima dele.
Procure alguém que está acima dele, tem um problema com o seu líder lá, tem alguma atitude dele que está errada, tem um comportamento dele que aos seus olhos não está legal, procure o seu pastor. Mas o pastor, na maioria das vezes, é o quê? O último a saber. Quando a pessoa não está vindo nem na igreja mais. Mas por que você não está indo na igreja? Estou chateado com o meu líder. Meu líder não me põe na escala. O meu líder falou isso para mim. Mas por que você não foi falar comigo, querido? Pastor, eu achei que não ia resolver. Então por que você foi falar para A, para B, para C, para C? Se o pastor não ia resolver, com essas pessoas todas você foi falar, resolveu? Isso é espírito de rebelião. Satanás está agindo aí. Irmão, pense comigo. Pare, pense. O diabo está feliz com essa igreja, irmão? Sim ou não? Tem gente que está na dúvida, não perguntando de novo. O diabo está feliz com essa igreja? Sim ou não? Irmão, ele está doidinho para fazer a gente parar. Ele está procurando só os desequilibrados com a mente fraca para entrar lá e começar a falar um monte de besteira. Você tem um pastor, você tem um homem de Deus que está aqui orando por você. Os pastores, líderes estão orando por você. Sabe que está fazendo de tudo para você crescer, amadurecer. Uma palavra como essa, irmão, vai livrar você de sentenças do diabo sobre a tua vida. Isso é segurança para a tua vida. Isso vai limpar teu coração. Vai fazer você andar de cabeça erguida. Satanás não vai poder fazer graça com você. Tem muito crente batendo o pé falando, sai capeta, em nome de Jesus. Mas ele está falando mal do líder, está falando mal do pastor, está falando mal da autoridade. Isso é semente de rebelião. Satanás vai assim, não sai não. Você está me dando legalidade, eu vou ficar aqui, porque você está falando a minha linguagem, você está fazendo tudo que eu estou mandando você fazer, como é que você está falando para eu sair daqui? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga assim, obrigado, Pai, que o Senhor me ama, e é por isso que o Senhor está me corrigindo. Aleluia, amém. Vai para um outro texto comigo, Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10, versículo 1 a 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. De umas versões diz que trouxeram fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael, Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, venham cá, tirem seus primos da frente do santuário e levam-nos para fora do acampamento. Eles foram, os puxaram pelas túnicas, para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não andem descabelados, nem rasguem as suas roupas com sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes em todas as nações de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Qual é o outro princípio aqui da rebelião? De pessoas que estão caminhando debaixo de um espírito de rebelião. Primeiro, fazendo coisas que não foram chamados para fazer. Nadab e Abiú, esses caras foram fazer algo que eles não tinham chamado para fazer. Queriam fazer para se mostrar, queriam fazer para ficar bem na fita, queriam fazer para mostrar uma aparente santidade. Obviamente o contexto é outro, a justiça de Deus estava ali todo o tempo, Deus não compactuando com o pecado. Quando alguém em pecado se apresentou diante dele, a justiça de Deus veio e bradou sobre eles e eles morreram. Porque Deus não compactuava com o pecado. Quando alguém se apresenta diante de Deus em pecado, naquela época, na antiga aliança, era assim que acontecia. Tanto é que o sacerdote, quando entrava diante de Deus, lá no Santo dos Santos, para apresentar um sacrifício a Deus, ele tinha que estar com a vidinha alinhadinha, irmão. Se tivesse alguma coisa fora do pau, na hora, morria lá dentro mesmo. E alguém tinha que vir depois e tirar ele lá de dentro. Porque não tinha graça sobre aquele lugar. O que tinha era a justiça de Deus. E o homem, separado de Deus por causa do pecado, experimentava a justiça toda vez que estava diante de Deus, sem participar por princípios da lei, daquilo que a lei mandava, andando em santidade. Agora a sentença sobre eles foi exatamente essa. E olha que interessante que há aqui, né? Aqui a questão de você primeiro fazer coisas que vocês não foram chamados para fazer, estar diante de Deus, né, não entendendo a responsabilidade que você está fazendo, e ainda mais, a Bíblia diz que Deus chamou agora os filhos de Arão, né, e falou para ele assim, ó, não adianta nem chorar não.
Porque se vocês ficar chorando por esses que foram sentenciados, vocês vão morrer também. Porque muitas vezes, amados, o que Satanás faz a gente fazer, tomar atitude, é de se compadecer de rebelde. Você está aqui, irmão? Muitas vezes o diabo faz a gente se compadecer de rebelde. Tadinho, né? Puxa vida. Ele é tão gente boa, né? Por que o pastor fez isso com ele? Por que o pastor tomou essa decisão? Puxa vida. Cuidado, irmão, que você pode ir junto no mesmo caminho. É o que a Bíblia está dizendo, irmão. Deus está dizendo para você, não adianta nem chorar para esses caras que morreram, não. Porque eles estavam em pecado, foram fazer o que não foram chamados para fazer, e quem chorar com ele vai morrer. Obviamente nós estamos falando de uma época que não tinha graça. Mas há um princípio da rebelião aqui, mostrado nesse contexto, que se você não tiver contato, não tiver esse entendimento, esse mesmo espírito da rebelião está agindo na vida de muitas pessoas. E você se compadecer de pessoas que estão fora de um princípio, irmão, você pode trazer sobre si o mesmo tipo de sentença. O espírito da rebelião pode estar agindo da mesma forma aí na vida de pessoas que não entenderam isso. Vejam, né? No finalzinho aqui dessa aplicação aqui, no quarto parágrafo, ele diz assim: eles serviram como pai, mas não tinham um coração disposto a servir sobre uma autoridade constituída. Ou seja, o desejo de agir sozinho foi concebido e eles colocaram em ação. Eles quiseram fazer fora, né, daquela autoridade. É o que muitas pessoas fazem. Pastor, cuidado, amado, presta atenção numa coisa. Nem tudo que você faz para Deus vem de Deus. Nem tudo que você faz para Deus vem de Deus. Qual é o meio para você entender isso e medir isso? O seu coração. Qual é a motivação do teu coração fazer o que você está fazendo? Você pode estar aqui em cima tocando. Você pode estar aqui pregando. Você pode estar lá fora servindo. E se a motivação do teu coração não for de fato servir o corpo de Cristo, se a motivação do teu coração for a autopromoção, se a motivação do teu coração for ser reconhecido, se a motivação do teu coração for você brilhar, se a motivação do teu coração for você se sentir melhor do que alguém, irmão, o que tem aí é um espírito de rebelião. Bota ele para fora em nome de Jesus, amém? O Senhor está fazendo uma faxina aqui hoje, aleluia. Eu sei que essa palavra ela é pesada, ela confronta a gente, querido, mas isso é segurança para a nossa vida. O diabo sabe, irmão, que a ferramenta que ele tem para agir contra a nossa vida é a ignorância, é a falta do conhecimento. Porque quando você não sabe como os princípios de Deus funcionam, isso não quer dizer que eles não serão exercidos na sua vida. São leis espirituais que estão em evidência. E muitas vezes você está colhendo fruto de decisões erradas que você teve lá atrás, porque você não sabia, mas você estava fazendo. E você está colhendo fruto da desobediência, fruto da ignorância, fruto da falta de conhecimento. Hoje o conhecimento está chegando, a revelação está chegando, seu coração está sendo alinhado, purificado. Você está comigo, irmão? Para a partir de hoje você andar no outro nível e Satanás não ter mais legalidade para agir na tua vida por falta de conhecimento, porque o conhecimento está chegando. E o João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! A verdade está chegando, irmão, e Satanás está saindo do teu cangote hoje, em nome de Jesus. Não tem mais legalidade, não tem mais pega, não tem mais nada que te impede de avançar e de romper em áreas da sua vida, em nome de Jesus, porque o teu coração está sendo alinhado em Deus nessa noite. Quem pega essa palavra, diga amém. E para a gente caminhar para o final aqui, vai lá comigo para Números capítulo 12. Números capítulo 12. Aleluia. Números capítulo 12. Versículo 1. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à direita da entrada da tenda, chamou Arão e Miriam.
E os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Você está aqui, queridão? Diga glória a Deus. Sabe aquela coisa assim, pastor, para mim é tudo igual. Eu te entendo. Espírito de rebelião. Eu sei que nós não somos pessoas especiais, que temos algo diferente de você. Somos de carne e osso. E conforme a palavra de Deus diz, até o profeta Eliseu, homens sujeitos às mesmas paixões. Mas existe uma unção sobre a vida dos líderes. É uma posição que ele está ocupando. E quando você trata dessa forma, o que tem dentro de você, o mesmo Espírito estava aqui agindo aqui na vida desses dois seres humanos aqui, Arão e Miriam, os irmãos de Moisés. Eles falaram, rapaz, Deus só fala com Moisés? É óbvio que aqui é um outro contexto. Diga assim, é um outro contexto. É um contexto que Deus levantava uma pessoa, e essa pessoa era de fato aquela pessoa que Deus usava para falar com todas as pessoas da comunidade. Hoje Deus me usa como usa outras pessoas aqui, está comigo? Amém? A realidade é outra. Porque a unção que estava específica sobre a vida de Moisés, que estava específica sobre a vida dos profetas, que estava específica sobre a vida de um rei, essa unção agora está dentro de cada um de nós. Você está entendendo? Deus pode me usar como pode te usar. Mas não esqueça que tem uma autoridade sobre essa casa. Tem alguém aqui que vai servir de um balizador para falar assim, cara, vamos orar sobre isso daí. Não está aqui, não testificou no meu espírito. Muito cuidado quando você ouve uma palavra dessa e você gera no teu coração, está vendo aí? O pastor só usa ele. O pastor acha que Deus só usa ele. Eu não estou falando que Deus não está te usando, estou falando que essa palavra não testificou. Entenda uma coisa, amado, pega isso daqui, isso é um ensino para a tua vida. Isso é um ensino para a tua vida. Abra a tua mente para entender essa revelação aqui. O que é de Deus é espiritual. Diga-se, o que é de Deus é espiritual. Mas o que é do diabo também é espiritual. Deus e o diabo são seres espirituais. Você já me ouviu dizendo isso daqui. Então o que você tem que ter? Você que é um espírito, que identifica coisas espirituais pelo espírito, você precisa ter discernimento se é do espírito de Deus, se é do espírito do diabo. Se é Deus falando com você ou se é o diabo falando com você. Porque todos dois são seres espirituais e vai comunicar coisas ao seu espírito. Qual é o parâmetro para você entender o que é de Deus e do diabo? Diga a palavra. Não tem outra coisa, irmão. Eu não sou parâmetro para dizer o que é de Deus e o que é do diabo. Eu não sou. O que é o parâmetro? A palavra. O que acontece muitas vezes é que vem orientações que você pode pegar a palavra e aplicar. E aí tem que sim existir uma testificação na palavra para que haja um alinhamento. Então eu não sou aqui o detentor da verdade, no sentido de, cara, eu vou dizer para você o que é de Deus e o que não é, mediante a minha ideia. Nós vamos entender mediante a palavra. Você está comigo, irmão? Então quando você entende isso, você se posiciona nisso, agora você tem a convicção, cara, tem alguém, um homem de Deus, tem alguém para me orientar, tem alguém para falar na minha vida, tem coisas que ele vai ver que eu não vi. Amém, querido? E aí, muito cuidado, porque quando você não submete a isso, da mesma forma você pode estar andando em rebelião. Para a gente finalizar aqui rapidinho essa página aqui, Números capítulo 16, 1 a 3. Corá, filho de Azar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Enhom, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles insurgiram contra Moisés. Olha aí Moisés de novo, né, sendo pressionado aí por rebeldes. E com ele estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta! A assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? O que ele está dizendo aqui, irmão? Esses três caras aqui, chegaram, pegaram algumas pessoas influentes do meio, que estavam lá junto com Moisés, e disseram, chega, para aí. Deus não fala só com Moisés, não, fala com a comunidade toda. Deus está com todo mundo aqui. Todo mundo aqui. A voz do povo é aqui que nasceu. Aqui que nasceu. Não, está pensando que... Porque Moisés está acima do bem e do mal? Não, Deus está com todo mundo. Deus está com toda a comunidade.
A voz do povo é a voz de Deus. É isso que eles estavam querendo dizer aqui. E só para você entender o que aconteceu com eles, não sei se você já viu isso daí, né, mas até na novela aí que você estava assistindo passou, né, tá? Moisés liberou uma palavra para eles: amanhã de manhã a gente vai ver quem é a voz de Deus. Amanhã de manhã, lá na frente da congregação, lá na frente lá. E aí depois você lê o capítulo todo aí, de Números, capítulo 16, Moisés só fala um negocinho assim, ó. Se esses caras que estão falando que Deus não fala comigo, fala com eles, se eles morrerem de morte natural, Deus não é comigo. De cara já falou que ia morrer todo mundo. Mas se morrer de morte natural, o que significa? Se cair morto, assim, só cair morto, Deus não é comigo. Eles vão morrer de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que no outro dia de manhã, não somente eles, e aqui é um problema sério, irmão. A Bíblia diz que não somente eles, mas toda a sua tenda, toda a sua casa, todas as suas famílias, pessoas que não tinham nada a ver com isso. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu todos eles. Meu Deus. Pastor, me perdoa, pastor. Não, fica tranquilo, irmão. Está tudo em paz, está tudo certo. E qual que é o problema disso daqui? A família que não tinha nem culpa no negócio. Tem muitos rebeldes que estão levando maldição para dentro das suas casas, por não entenderem o peso que há na rebeldia. Tem filhos hoje que estão nas drogas, na bebida, estão no mundo, porque pais saíam do culto, sentavam na mesa e andavam em rebeldia contra os pastores, contra líderes. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Pessoas que não querem botar o pé na igreja hoje, porque ouviram os pais falando mal de pastor a vida inteira. O que eu vou fazer lá? Me submeter àquele homem lá, que a minha mãe e meu pai falou da vida inteira deles? Esse espírito de rebeldia destruindo gerações. Sabe por que essa palavra veio para a tua vida, irmão? E eu fiz questão de ministrar essa aula para você. Semana que vem a gente vai concluir ela. Vou dar um resumão aqui, a gente vai concluir ela. Vai terminar de uma forma muito animada. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Mas essa palavra, irmão, ela é tão poderosa porque ela é libertadora. Ela limpa o nosso coração. Aí você está ouvindo essa palavra, você está ouvindo tudo aí, em algum momento da tua vida, você, rapaz, pastor, meu Deus do céu, estou até agora preocupado, meu irmão, isso daqui não pode trazer peso para a tua vida, tem que trazer libertação para a tua vida. Se você fez até agora, hoje é o último dia da rebelião, em nome de Jesus, amém, querido? Se você não morreu até agora, você não vai morrer mais, glória a Deus. Se a terra não abriu para te engolir, não vai abrir mais, glória a Deus, amém? Você está em pé aí, irmão? Vamos ficar de pé rapidinho para a terra não abrir, aleluia, amém? Que, querido, creia, hoje a misericórdia de Deus e a graça de Deus está disponível para a tua vida, amém? Para você alinhar o teu coração, purificar os teus pensamentos e viver uma nova vida aqui para frente, em nome de Jesus, em obediência à palavra, em submissão à palavra e vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, em submissão e em autoridade, em nome de Jesus, amém, querido? Glória a Deus, você foi abençoado aí? Você que ficou comigo nessa live até agora, em nome de Jesus, você é vencedor, aleluia, amém. Em nome de Jesus, tomara que a terra não tenha aberto aí também na tua casa, aleluia. Mas Deus é bom, amém, irmão? Glória a Deus, você foi abençoado por essa palavra? Semana que vem a gente conclui, venha com muita expectativa. Eu sei que você vai sair daqui muito mais animado que você está saindo hoje, aleluia. Feche seus olhos aí. Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse ensino poderoso. Obrigado, Pai, por esse tempo de alinhamento na nossa vida. E eu creio, Senhor, que há um propósito grande do Senhor na nossa vida. É por isso que o Senhor está ajustando coisas em nós. É por isso que o Senhor está aperfeiçoando nosso caráter. É por isso que o Senhor está nos moldando nesse tempo para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, que viveu de fato obediente. E a Bíblia diz que até a morte, obediente ao propósito. Nós declaramos, ó Pai, que aqui está levantando um povo obediente à Tua palavra, obediente à Tua visão, submisso ao Teu propósito, para cumprir de fato aquilo que nós somos criados para cumprir. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus libera, Deus, essa palavra sobre os Teus filhos, uma palavra de cura, de libertação, de transformação, de mudança de mentalidade, para vivermos, ó Pai, um tempo novo que o Senhor estabeleceu para nós. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Deus abençoe. Vão em paz. Aleluia. Deus abençoe, irmão.